CESP Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. O Instituto da Abolitio Criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão formal. Item correto. Abolitio criminis, supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material. É a retirada da conduta criminosa do âmbito jurídico penal. A conduta criminosa deixa de ser considerada crime. Continuidade normativo típica. Supressão da conduta criminosa no aspecto formal. Há apenas a supressão formal da conduta criminosa que ocorre pela revogação do tipo penal. Mas a conduta continua sendo considerada criminosa, pois passa a ser criminalizada por outro tipo penal, pré-existente ou criado pela própria norma penal revogadora. CESP Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no próprio texto legal. Item errado. Exposição de motivos. Não é modalidade de interpretação autêntica. Não é realizada pelo próprio texto legal. É modalidade de interpretação doutrinária. Banca CESP 2019, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Item errado. Adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Porém, em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade, considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, artigo 6º do Código Penal. Banca CESP 2019, TJ, Juiz Substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária. A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui o prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. Banca CESP 2019, PRF, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena.
Item errado. No direito penal, a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu, analogia in malam partem. Mas quando benéfica, por exemplo, diminuir pena, descriminalizar conduta, etc., a analogia é permitida em direito penal. A analogia in bonam partem. Bancacesp 2018, Polícia Federal, delegado. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu ao abolitio criminis com a edição da nova lei. Item correto. Se a conduta não foi efetivamente descriminalizada, não houve abolitio criminis. Se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal, por exemplo, passou do artigo A para o artigo B, temos o fenômeno da continuidade típico-normativa. Bancacesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Item errado. O Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, conforme o artigo 4 do Código Penal, estabelecendo que se considera praticado o delito no momento da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bancacesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Item correto. Se o navio está a serviço do governo brasileiro, é considerado como extensão do território nacional, onde quer que se encontre, conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Conclusão. Um crime cometido dentro deste navio será considerado um crime praticado no território nacional, estando sujeito, portanto, à lei penal brasileira. Bancacesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Item errado. Se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011, durante todo este período, o crime esteve sendo praticado, período de permanência. Logo, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor em novembro de 2011, entrou em vigor durante o crime, e não depois do crime, motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso. STF, súmula 711. Bancacesp 2018, cargo advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética.
Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Item correto. Se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave, a lei vigente à época do crime é aplicável, não sendo aplicável a lei nova, por se tratar de lei penal nova mais gravosa. Banca CESP 2018, STJ, cargo analista judiciário. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Item correto. Se o crime é permanente, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor durante a prática do crime, é aplicável ao crime em curso. Não é retroatividade da lei gravosa, pois a lei mais grave, neste caso, não é posterior ao crime. Esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se durante o processo judicial a que José foi submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Item errado. José será beneficiado pela nova lei, já que é uma lei nova, mais benéfica, e a lei penal nova, mais benéfica, é dotada de eficácia retroativa. Aplica-se aos fatos anteriores, na forma do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Banca CESP 2019, DPE, Defensor Público. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Item correto. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item correto.
previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que consagra a retroatividade da lei penal benéfica. Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Bancasesp, 2019, CGE, cargo Auditor de Controle Interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Item correto. Previsão do artigo 4º do Código Penal, que estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, momento da conduta, ainda que o outro seja o momento do resultado. Bancasesp, 2018, Polícia Civil, escrivão. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é: letra A, típico e lei posterior suprime o tipo penal. Letra B, típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Letra C, típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Letra D, típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena. Ou letra E, atípico e lei posterior o torna atípico. A alternativa correta é a letra A. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. A letra A traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente, pois descriminalizou a conduta. Bancasesp, 2018, ABIN, Oficial de Inteligência. À luz do Código Penal, julgue o item que se segue. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime e conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. Item errado. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. No caso em tela, a lei nova foi mais gravosa, pois criminalizou uma conduta que até então não era considerada criminosa, conduta atípica. Bancasesp, 2017, TRF, Técnico Judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Item correto. Após a prática do delito, sobreveio lei penal nova, mais benéfica, que será aplicada ao caso pelo princípio da retroatividade da lei benéfica, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Bancasesp, 2017, TRF, Técnico Judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos.
Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Item errado. O Código Penal adotou a teoria da atividade com relação ao tempo do crime, segundo a qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Código Penal, artigo 4º. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, escrivão. Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no da produção do resultado. Item errado. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, nos termos do seu artigo 4º, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da prática da conduta, ainda que o outro seja o momento do resultado. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, escrivão. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória, impactando diretamente a condenação do réu se a denúncia já tiver sido recebida. Item errado. Medida provisória não pode, como regra, ser utilizada em matéria penal. Observação. O STF entende que é possível a utilização de medida provisória em benefício do réu. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, escrivão. Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. Item correto. A lei nova mais benéfica será aplicável, mesmo que já tenha havido condenação transitada em julgado, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, escrivão. A novatio legis in melium só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença, pois somente o juiz ou tribunal processante poderá reconhecê-la e aplicá-la. Item errado. A lei nova mais benéfica será aplicável, mesmo que já tenha havido condenação transitada em julgado, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Observação. Quando for aplicada após o trânsito em julgado, caberá ao juiz da execução penal a aplicação da lei nova, súmula 611 do STF. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, escrivão. Ainda que se trate de crime permanente, o novatio legis impégios não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação do réu. Item errado. Em crime permanente, a lei nova prejudicial ao réu pode ser aplicada ao crime, desde que entre em vigor antes de terminar a execução do delito, antes de cessar a permanência, pois, neste caso, não estará havendo retroatividade da lei nova. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da anterioridade no direito penal
informa que ninguém será punido sem lei anterior que defina a conduta como crime e que a pena também deve ser prevista previamente, ou seja, a lei nunca poderá retroagir. E tem errado. Apesar de essa ser a definição do princípio da anterioridade, a lei penal poderá retroagir quando for benéfica ao infrator, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 88. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, agente. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime. Item correto. A lei penal nova, mais benéfica, será sempre retroativa, quando amenize a situação do infrator ou quando descriminalize a conduta, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Banca CESP, 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior. Item errado. Embora seja possível a aplicação da lei penal brasileira nestes casos, desde que cumpridos determinados requisitos, isso se dará pelo princípio da defesa ou proteção. Banca CESP, 2016, Polícia Científica. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa. Item errado. A aplicação da lei penal, neste caso, se dará em razão do princípio da personalidade ativa, nos termos do artigo 7º, inciso 2º, a linha B do Código Penal. Banca CESP, 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados. Item correto. De acordo com o artigo 7º, inciso 2º, a linha C do Código Penal, é possível a aplicação da lei penal brasileira nesse caso, e isso se dará em razão do princípio da representação. Observação: o princípio da representação é também conhecido como princípio da bandeira ou pavilhão. CESP 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior. Item errado. Apesar de ser possível a aplicação da lei penal brasileira nestes casos, desde que cumpridos determinados requisitos, isso se dará pelo princípio da defesa ou proteção. Princípio da defesa ou proteção visa a garantir a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos em qualquer lugar e por qualquer agente, mas que ofendam bens jurídicos nacionais. CESP 2016, Polícia Científica. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa. Item errado. A aplicação da lei penal, neste caso, se dará em razão do princípio da personalidade ativa, nos termos do artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2,
os crimes, a linha B, praticados por brasileiro. CESP 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados. Item correto. É possível a aplicação da lei penal brasileira no caso da questão, e isso se dará em razão do princípio da representação. Observação: o princípio da representação é conhecido como princípio da bandeira ou pavilhão. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. CESP, TRT, Analista Judiciário 2016. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Item correto. A lei penal brasileira será aplicada obedecendo o princípio da territorialidade. Código Penal, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, Analista Judiciário 2016. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas do direito penal. Item errado. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são considerados como fontes formais mediatas do direito penal. CESP, Analista Judiciário 2016. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal. Item errado. Proibida. Analogia prejudicial ao réu, em malam partem, no direito penal. Permitida. Analogia para beneficiar o réu, em bonam partem, no direito penal. Em síntese, o emprego da analogia no direito penal somente é permitido a favor do réu, jamais em seu prejuízo. CESP, Analista Judiciário 2016. Embora o princípio da legalidade proíba ao juiz de criar figura típica não prevista na lei, por analogia ou interpretação extensiva, o julgador pode, para benefício do réu, combinar dispositivos de uma mesma lei penal para encontrar pena mais proporcional ao caso concreto. Item errado. A jurisprudência do STF e o STJ entendem que não é possível a combinação de leis penais de forma a se extrair uma terceira lei, lex tertia, formada a partir da junção dos aspectos mais benéficos de cada lei penal. Atenção! Deverá ser aplicada ao caso concreto a lei que seja mais benéfica ao agente. CESP, TSE, Auditor Fiscal de Controle Externo 2016. No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Item correto. O Código Penal brasileiro adota como teoria para o lugar do crime a teoria da ubiquidade. Código Penal, lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. CESP, Consultor Legislativo 2014. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço no Código Penal, adotaram-se, respectivamente, as teorias da atividade e da ubiquidade. Item correto. Pulo do gato. Lutar. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal. Tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Código Penal. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. CESP, Analista 2014. Acerca de crime e aplicação de penas, é correto afirmar que, na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave se esta tiver entrado em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que a lei penal, depois de revogada, não pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência ou retroagir para alcançar os que tenham ocorrido anteriormente à sua entrada em vigor. Item errado. A lei penal pode ser ultraativa, reger fatos praticados durante sua vigência, mesmo após revogada. Retroativa, reger fatos praticados antes de sua entrada em vigor. A ultrativa e retroativa somente poderão ocorrer quando a lei penal for mais benéfica ao agente. CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, no Código Penal, é adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual tanto o momento da ação quanto o do resultado são relevantes para a definição do momento do crime. Item errado. Pulo do gato. Luta. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal, artigo 4º. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, em se tratando de crime continuado ou de crime permanente, será aplicada a lei penal mais benéfica caso surja a lei penal mais grave antes da cessação da continuidade ou permanência da conduta criminosa. Item errado, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, Titular Notarial 2013.
Túlio sequestrou Caio com o intuito de obter vantagem pecuniária por meio da exigência de resgate. Durante o período em que a vítima permaneceu presa no cativeiro, entrou em vigor uma nova lei penal que agravou a pena referente ao crime de extorsão mediante sequestro. Alguns meses depois, a vítima foi solta em virtude do pagamento do resgate. Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, é correto afirmar que, se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, deve ser aplicada a nova lei penal mais gravosa. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crime de extorsão mediante sequestro é um delito permanente. Sua execução se prolonga no tempo. Durante todo o sequestro, considera-se que o delito está em andamento. CESP, agente 2014. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Item errado. A Lei X será aplicada normalmente pelo princípio da ultratividade, pois o crime foi praticado durante sua vigência e a lei, mesmo que revogada, continuará a reger o fato. Não se trata de retroatividade da lei penal. Ultratividade, lei que rege fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Extraatividade da lei penal, retroatividade ou ultratividade. Retroatividade, a lei nova mais benéfica, retroage para fatos que aconteceram antes de sua vigência. Ultraatividade, a lei anterior mais benéfica continua em vigor para fatos que ocorreram durante sua vigência. CESP, Analista Judiciário 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime possível, julgue os itens a seguir. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolitio criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. Item errado. A questão traz o conceito doutrinário de continuidade típico-normativa. Conceito de abolitio criminis. Retirada, expurgação da conduta incriminada do rol de condutas consideradas como crime pela legislação. É uma forma de tornar atípica penalmente uma conduta até então proibida pela lei penal. CESP, titular notarial 2014. Em caso de omissão legal, o uso de analogia não é admitido em direito penal, ainda que seja para favorecer o réu. Item errado. Analogia. Proibida quando prejudicial ao réu. Analogia em malam partem. Possível quando para beneficiar o réu. Analogia em bonam partem. CESP, juiz 2014. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas crime contra o patrimônio da União. Item errado. Não há na questão extraterritorialidade,
pois o crime foi cometido no território nacional por extensão. Logo, a lei penal brasileira será aplicável pelo princípio da territorialidade. Código Penal, territorialidade, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, Juiz 2014. Caso a bordo de embarcação privada em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira com seu consentimento, ambos responderão pelo crime de aborto previsto na Lei Penal brasileira. Item errado. A questão traz um típico caso de extraterritorialidade condicionada. Exige-se que o fato seja punível também no país em que foi praticado. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha B, praticados por brasileiros. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a 1 ano. Item correto. A questão traz uma lei penal mais gravosa, pois aumentou o prazo prescricional do delito, ampliando o prazo para que o Estado exerça seu jus puniendi. A lei penal mais gravosa ao agente não poderá ser aplicada retroativamente. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!